A aula de hoje é sobre o livro do Sartre, O Existencialismo é Humanismo. Essa é a segunda videoaula, eu vou deixar o link para a primeira aqui na descrição desse vídeo, né? Eu sou Gabi e esse é o nosso gabinete. Os existencialistas, eles têm uma ideia comum a respeito do homem, né, ser autocriador de si mesmo, né, do indivíduo ser construtor do seu destino, né? Essa é a ideia da máxima existencialista. E aí a gente vai dizer que o homem escolhe a si mesmo, ele escolhe a sua construção, ele escolhe aquilo que ele está se tornando e, portanto, um papel do psicólogo e do terapeuta é chamar atenção para isso, né, chamar a atenção do paciente para se posicionar nessa construção, trabalhando a escolha e a responsabilidade, portanto, fundamentando, colocando ali elementos que são importantes para ampliar a consciência de uma forma que as escolhas possam ser, então, mais autônomas possível, mais legítimas possível, né, que essas escolhas possam acontecer para o melhor e indicando movimento, transformação, indicando, portanto, que esse paciente agora ele toma a rédea da sua vida para fazer essa condução de si próprio, né? Essa é uma ideia, então, entre essa ponte do existencialismo com a prática clínica, né? E aqui, esse livro ele foi escrito, né, a partir de uma conferência, ele é a transcrição da conferência de 1945 do Sartre, e nele o Sartre abre dizendo que ele queria defender o existencialismo de algumas acusações, né? Tendo dito isso, ele começa a falar aspectos gerais para esclarecer o que é o existencialismo, né? Para esclarecer essa questão de dizer, por exemplo, que a existência precede a essência. Se eu pego, por exemplo, esse copo aqui e digo que a essência desse objeto é ser copo, ou seja, ele foi criado para ser copo, né? Ele foi criado para ser copo. Quando se pensou nesse objeto, determinou-se que ele seria um copo. Quando estamos falando do homem, não existe nada que o determina, não existiria então para os existencialistas algo que antes da existência, né, vá dizer sobre esse homem, porque ele precisa de estar lançado no mundo, ele precisa do existir, ele precisa da vida, ele precisa da existência para então se criar, para então se formar, para então determinar a sua essência. A ideia de essência aqui é no sentido da gente poder pensar, por exemplo, em aspectos gerais e aspectos que vão marcar, por exemplo, que a Gabi é a Gabi, não é? Então, o movimento de existência é que vai construir esta essência e não o contrário. Não existe uma essência dada que vai dizer que a Gabi é a Gabi, tá bom? Então essa aqui é uma base importante do existencialismo que coloca o homem diante da liberdade, certo? Uma influência importante do Sartre é a influência do Marx, né, do materialismo histórico dialético, materialismo histórico dialético, em que ele vai dizer que ser é agir, né? Ele vai pegar noções aí de influências do Marx e vai dizer o seguinte: a gente não basta conhecer o mundo, né? Não basta conhecer o mundo, é preciso transformar o mundo, e ser é agir. Então eu vou existindo, eu vou fazendo, eu vou me fazendo, né? Eu preciso de ações para esta construção. Então, isso também tem a ver com aquele exemplo básico de dizer o seguinte: eu estou escolhendo e o que vai evidenciar a minha escolha? A minha ação.
não é? O que vai evidenciar a escolha de que agora eu quero ser mais estudiosa? A minha ação. O que vai evidenciar a escolha de que agora eu quero ser mais generosa? A minha ação, né? Ou de que agora eu quero ser uma boa terapeuta? A minha ação. O que eu tô fazendo para então ser aquilo que eu tô dizendo que eu estou escolhendo ser, por exemplo. Esse é um exemplo simples, só para te dar uma noção. E nessa questão da liberdade, do agir, né, do agir para transformar e, portanto, da liberdade, entra uma outra máxima, né? No início do livro ele vai tratando sobre isso, que é a condenação à liberdade. Porque se eu não tenho algo que me determina, o tempo todo eu estou realizando e preciso realizar escolhas. E sou livre para fazer essas escolhas no sentido de que preciso escolher. Então, se alguém me pergunta uma coisa também muito simples, você prefere tomar Coca-Cola agora, ou no café da tarde, ou tomar um café preto, eu vou dizer, pode escolher. Quando eu digo isso, pode escolher, eu tô dando ao outro, né, o poder de decisão. E dar ao outro é uma escolha. Dar ao outro esta decisão sobre o que eu vou tomar no café da tarde já é uma escolha, certo? Então, e pensa isso, foi um exemplo do cotidiano, muito simples, mas pensa isso em outros aspectos, em aspectos muito mais profundos, não é? Aspectos muito mais marcantes, mais decisivos, mais importantes, que a gente nem acha que está escolhendo, mas na verdade está. Então, o papel do terapeuta é sempre o papel de ir construindo ferramentas junto com o paciente, recursos, né, junto com pacientes que permitam essa liberdade consciente, digamos assim, né? Que eu consiga, diante de uma mensagem que eu vou escrever aí no celular e no WhatsApp, que eu consiga me posicionar, né, com a minha liberdade, com a minha escolha, com a minha responsabilidade de construção de um presente e de um futuro, né, de presente e futuro mais desejáveis, mais agradáveis. As palavras que eu vou colocar numa conversa, que elas sejam palavras mais agradáveis, mais desejáveis, que vão construir, portanto, presente e futuro mais agradáveis e mais desejáveis. Esses são exemplos práticos, né, digamos assim, simples, mas para ir fundamentando com você. Então, quando eu vou falando que o homem inventa-se a si próprio, ele tem que ser inventado todos os dias. Ele tem que ser inventado todos os dias, porque ele não está pronto e acabado. E olha que coisa maravilhosa é essa possibilidade da gente se construir, da gente se reinventar, da gente fazer escolhas próprias, né? Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo isso é angustiante, porque às vezes quando temos alguém para escolher, para determinar, né, para agir por nós em algumas coisas, pode ser bom. Pode ser bom quando, por exemplo, a gente é criança, né? E ali eu tenho uma determinação, por exemplo, da minha mãe ou do meu pai, que eu preciso usar blusa de frio porque tá muito frio. Isso pode ser bom, porque pode ser protetivo, né? Então, aqui, essa noção de que o homem tem que ser inventado todos os dias, ela é maravilhosa, mas ela também é angustiante. Ela também é angustiante, porque a escolha quer dizer que eu vou ter que escolher mediante um rol infinito de possibilidades, né? E esse rol infinito de possibilidades eu estou negando para, portanto, assumir uma escolha, né? Eu posso escolher diante do mundo inteiro, porém, quando eu escolho uma coisa, eu estou dizendo não também para um mundo inteiro de possibilidades, né? Mas esse homem tem que ser inventado todos os dias. É uma frase muito potente e muito bonita a respeito, então, da possibilidade de coisas ficarem no passado, né? Da possibilidade
de agora chegarmos mais perto daquilo e das nossas melhores versões, né? Daquilo que a gente deseja ser, daquilo que a gente acha que é importante transformar, né? Para que a gente consiga viver melhor, né? Acho que a psicologia ela está muito interessada, a nossa prática de consultório está muito interessada nisso, da própria filosofia, em viver melhor, né? Em viver melhor. E essa frase eu acho ela muito bonita, queria que você anotasse aí, né, essa frase, né, sobre o homem tem que ser inventado todos os dias, porque ela nos conecta. E agora me foge se essa frase é exatamente do Sartre ou da Ertal. Ertal é uma autora que estuda muito a prática clínica voltada para o Sartre, né? Mas é uma frase muito linda que vai falar da nossa responsabilidade e da possibilidade de mudança, né? Vai falar da nossa responsabilidade e da possibilidade de mudança, certo? Quando eu vou dizer isso, pode surgir uma ideia de que para você de que pode tudo, né? De que o homem pode tudo, de que é um liberou geral e de que então não tem ética e moral, mas não é isso. É necessário que a gente se lembre a respeito do ser com, né? Quando eu tô falando de existencialismo, tô falando de uma noção que eu existo com o outro. A alteridade ela é muito importante, existir com. Então, quanto mais eu entendo a minha liberdade, mais eu suponho a liberdade do outro, mas eu também vou entendendo a liberdade do outro. Então, não existe essa ideia do tipo, eu matei porque eu sou livre para fazer isso, né? Então, esse é o meu jeito de viver a existência, por exemplo. Toda vez que eu estou escolhendo, isso pressupõe responsabilidades, isso pressupõe nos situarmos nas relações, né? Isso pressupõe sempre nos situarmos nas nossas relações. Porque viver melhor significa também nos relacionarmos melhor. Porque a existência se dá estando com, né? Se dá em conjunto. Então, quanto mais vou vivendo a minha liberdade, a minha responsabilidade, vou também entendendo a liberdade do outro e vou me situando diante das minhas relações, né? Então, quando eu escolho não só para mim, eu escolho para todos os homens. E o Sartre disse isso aqui nesse livro Existencialismo e Humanismo, né? O ato individual, ele é, portanto, um ato que envolve toda a humanidade. Esse ponto é muito importante. O ato individual é, portanto, um ato que envolve toda a humanidade, porque quando eu estou escolhendo por mim, eu estou escolhendo pelo mundo todo, né? O homem surge no mundo, olha só que interessante, e só depois ele se define. Ele surge no mundo, só depois se define, e, portanto, tem um mundo que já está dado, e eu preciso me situar nessa história e nessas relações, né? Então, a gente sofre, sim, atravessamentos, né? Não quero dizer que a gente é uma página 100% em branco. Não é essa a ideia na clínica, né? De que a gente é uma página 100% em branco. Mas a questão é de nos colocarmos, de nos situarmos nas histórias, né? Essas histórias são as macro-histórias do ponto de vista do mundo, etc. E também as micro-histórias, né? As nossas histórias familiares, os nossos núcleos familiares. E quando eu faço isso, eu vou percebendo os atravessamentos. Eu vou percebendo, né? Então, o movimento terapêutico é um movimento de percepção, de ampliação de percepção e de consciência a respeito desses atravessamentos. Eu estou respondendo a quem? Não é? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo para agradar a quem? Eu estou copiando quem? Eu estou me situando, né? Como é que eu estou me situando aqui? Então, esse querer ser que o Sartre vai falar, ele trata-se justamente
da recusa da gente se identificar plenamente e responder plenamente àquilo que querem que a gente responda ou aquilo que determinam sobre nós, né? Então, querer ser e a possibilidade de escolher, de liberdade, de responsabilidade, vai fazer com, a partir também, né, de uma tomada de consciência, vai fazer com que eu consiga negar aspectos das minhas histórias, da história macro e das micro histórias, né, as minhas histórias do mundo. Então, por exemplo, ser brasileira em 2020, ter nascido onde eu nasci, né? Você ter nascido onde você nasceu, isso tem muitos atravessamentos sobre quem a gente vai se tornando, mas é a possibilidade da gente poder dar passos para trás nesses atravessamentos, fazer alguns rompimentos, fazer algumas raspagens e então a gente dar passos para frente naquilo que a gente quer construir de presente e de futuro. Não é como se a gente pudesse meio que escolher agora como é que eu vou me modelar no sentido de um barro que está sendo amassado, tá? É necessário que a gente compreenda que todos nós temos essa responsabilidade por uma construção de um mundo mais agradável para todo mundo, para que todo mundo possa habitar. Na meritocracia, por sua vez, parte-se da ideia de que é cada um por si, né? Tem um posicionamento muito individualista, né? De que cada um precisa dar conta, e dar conta sozinho, e dar conta de si. Aqui, pelo menos uma leitura voltada especialmente para o trabalho clínico, a gente vai dizer que você não tem que dar conta sozinho de nada, tem um mundo aí que está colocado. Né? Tem um mundo que tá aí colocado, mas a gente vai cuidando e ali conversando para construir, então, possibilidades de habitar esse mundo. Não quer dizer que todos nós, não é o objetivo aqui que todos nós sejamos, por exemplo, ricos. Não é esse o objetivo aqui, né? Não é essa discussão sobre o ter, é uma discussão sobre o ser. Não é uma discussão sobre o ter, é uma discussão sobre o ser. Geralmente, quando estamos falando de mérito, estamos falando sobre discussões de ter e não discussões de ser. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou te pedir para deixar o seu like aqui e a sua inscrição no canal. Toda quarta-feira, ou quase toda quarta-feira, tem videoaula aí pra gente assistir. Semana que vem tem mais. Um beijão em todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Satisfação pelo clique. Fake, a vontade critique. Não é tão só com rebite. Tamo aguardando o convite.